Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos aprender sobre a Confederação do Equador na nossa aula de História, que foi um movimento contra Dom Pedro em 1824. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão do que aprendemos antes das férias. Nós estávamos falando sobre o primeiro reinado, que foi o que aconteceu logo após a independência do Brasil. Assim que Dom Pedro decretou a independência do Brasil, ele assume então o primeiro reinado do Brasil. Mas ele percebe que o Brasil é muito grande para que ele possa administrar sozinho. E então ele nomeia José Bonifácio como seu principal ministro para ajudá-lo nessa tarefa. José Bonifácio teve várias ideias para ajudá-los, entre elas acabar com a escravidão e integrar os índios à nação brasileira. Ele também queria ter o poder em suas mãos. Dom Pedro, então, faz a primeira Constituição do Brasil, em 1823, que são as leis que regem o país. Dessa Constituição só poderiam participar homens muito ricos, e para provar que eles eram realmente ricos, eles tinham que ter uma grande quantia de farinha de mandioca para poder participar, deixando assim a Constituição conhecida como Constituição da Mandioca. Dom Pedro percebe que não está tendo mais poder com essa Constituição e então resolve cancelar antes que ele perca totalmente o poder. Em 1824, ele cria uma nova Constituição, que continua sendo apenas com a participação de homens ricos. Porém, dessa vez, os homens que eram elegidos eram apenas aqueles que eram da confiança de Dom Pedro, para que assim ele não perdesse mais o poder. Dom Pedro organiza o Estado em poderes, onde o maior deles é o moderador, que fica centrado em suas mãos, e acrescenta o legislativo, o executivo e o judiciário. Dom Pedro, quando fez a Constituição de 1824, ele não pediu a opinião de ninguém, ele impôs as leis no país. Só que ele esquece que um país ele é formado por muitas pessoas com interesses, opiniões e sonhos diferentes, e isso deixa as pessoas não muito satisfeitas com ele, pois ele ortogou a Constituição, ou seja, ele impôs, ele não pediu a opinião de ninguém. E essa não era a intenção quando falou que o Brasil seria livre de Portugal, não é mesmo? Quando eles decretaram a independência, eles falaram que a população começaria a participar das leis, porém não foi isso que Dom Pedro fez. E então, lá em 1824, acontece a Confederação do Equador, que foi um movimento que aconteceu no Nordeste brasileiro. Ele começou em Pernambuco e depois, rapidamente, ele foi se espalhando para o Ceará, para Paraíba e para o Rio Grande do Norte. Esse movimento, ele era contrário a Dom Pedro, ou seja, era contra Dom Pedro, pois Dom Pedro estava centralizando o poder em suas mãos. E isso não era o que tinha sido combinado. Então, eles resolvem lutar por isso. Os líderes desse movimento foram os políticos Manuel de Carvalho Paz de Andrada, o médico Cipriano Barata e o religioso Frei Caneca. Dom Pedro não poupou esforços para repreender violentamente esses líderes. Dom Pedro mandou pegar esses líderes de qualquer jeito, e tudo na base da violência. Essa foto mostra a execução de Frei Caneca. Eles prendem Frei Caneca e matam Frei Caneca. A violência só fez a figura de Dom Pedro ficar ainda mais feia. Ele já tinha imposto uma lei e ainda tratou as pessoas com tanta violência assim porque estavam fazendo um movimento contra ele.
Isso deixou Dom Pedro muito mal para as pessoas. As pessoas achavam que Dom Pedro era muito mal e isso só piorou a situação para ele. E então ele foi obrigado a abrir mão do trono. Em 7 de abril de 1931, Dom Pedro desiste do trono. Dom Pedro desiste de ser o imperador do Brasil. Ele estava em isolamento. Até os militares que sempre obedeciam às suas ordens o abandonaram e não teve outra saída a não ser desistir de ser o rei do Brasil. Agora, você já sabe mais ou menos o que nós vamos falar na nossa aula. Dê uma nova lida no seu livro, nas páginas 131 a 133, e daqui a pouco entraremos na nossa aula ao vivo e vamos realizar as atividades juntos. Um beijo e até daqui a pouco!